O Senhor é bom. Mediante a todas as outras coisas, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, a partir do verso 14. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ei, acorda, acorda. Você que está dormindo no meio dos mortos, no meio das pessoas que não têm o Senhor, no meio das pessoas que negligenciam a palavra, que não estão nem aí, que pensam que tudo vai voltar ao normal. Vai acabar já já essa epidemia e nós vamos voltar nossas vidas ao normal. E eu tenho dito aqui, vou dizer novamente, não vai! Não vai! Você precisa observar as notícias que têm chegado. E as notícias não são boas. Nunca houve um ano como esse ano de 2020, das coisas acontecerem, ou tantas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Desde janeiro acontecendo coisas, fevereiro, março, abril, você sabe. E nós já estamos um mês para frente da metade do ano. E as pessoas continuam dormindo. As pessoas continuam negligenciando o que o Senhor está por fazer. E eu tenho, no final dessa palavra, eu quero ler algo que o pastor Eduardo aqui de Botucatu escreveu hoje pela manhã. E depois eu quero ler para os irmãos. Mas a igreja está dormindo, as pessoas estão dormindo. Eu estava conversando com o Emílio ontem e nós conversávamos a respeito dessas coisas e as pessoas estão distraídas, elas estão envolvidas com tantas coisas. E até ele me disse uma palavra interessante. Ele falou assim: não, você pode até alertar as pessoas, você pode até dar um chacoalhão nas pessoas, mas amanhã elas voltam a fazer exatamente ou pior do que estavam fazendo. Ou eu quero arriscar a falar que elas não estão fazendo nada, nada, estão atordoadas, dormindo. O verso 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais. Não ande como os nécios, ou como os loucos, ou como pessoas que não se importam o que vai acontecer amanhã, e sim como sábios. Sabe onde você adquire sabedoria? Na palavra de Deus. 16. Remindo o tempo, diminuindo o tempo. E olha só, porque os dias são maus. Hoje em dia pior ainda. Se naquele dia Paulo já dizia que os dias estavam maus, imagine agora. Paulo estava dando uma palavra para a igreja de Éfeso, porque existia muita idolatria ali. As pessoas estavam acostumadas a ir num canto e adorar um Deus, depois ia para um outro canto e adorava outro Deus. Eles não se importavam quem era. E Paulo estava aqui gritando, vendo que a igreja de Éfeso estava dormindo, não estava percebendo aquilo que Paulo já estava trazendo com referência a Cristo Jesus, que veio, ressuscitou e se entregou, e pregando a respeito de Cristo. As pessoas estavam mais preocupadas em ir no mais fácil. Eles encontravam uma determinada imagem, se ajoelhavam diante dela e adoravam sem saber o que estavam fazendo. Nécios, loucos. Pessoas estão acomodadas, dormindo, sonolentas, espiritualmente falando. É muito mais fácil ficarmos na cama. Hoje eu levantei bem tarde. Fiquei na cama. E fiquei vendo e pensando e assistindo algumas coisas para ver se vinha uma palavra menos dura, mas não consegui. E olha só, quando estamos com sono, estamos sem reação imediata.
Não é verdade? Quando você está com sono, você não tem uma reação rápida. Você está com sono, você está dormindo, sua mente está infrutífera. Você pensa em fechar os olhos e descansar. E a medicina diz que depois que você dorme, depois de 20 minutos que você dorme profundamente. Eu li hoje pela manhã. Quando estamos com sono, deixamos tudo para depois. Não, vou dormir agora. Amanhã, deixa para amanhã. A leitura agora eu não quero ler agora, eu não quero meditar, eu não quero orar, eu não quero, sabe? Largamos para depois. Quando estamos com sono, fazemos isso. Quando estamos com sono, ficamos irritados, ignorantes, passivos, antissocial. Não queremos ver nem falar com ninguém. Eu sei o que eu estou dizendo. Quando a pessoa está com sono e você começa a perguntar para ela, como ela não consegue raciocinar, ela fica irritada. E aí já manda, descasca, sabe, as abobrinhas sobre você. E aí, ó. Quando estamos com sono, não percebemos o que está acontecendo ao nosso redor. Nós fechamos os olhos, nós pensamos na cama, no nosso prazer, mais uma vez. Você quer ver um exemplo? Exemplos de sono que são prejudiciais. Quero que você abra a Bíblia lá em Juízes. Juízes capítulo 16. No verso 19. Vocês conhecem a história de Sansão, mas veja bem. Juízes 16, 19 diz: Então Dalila fez dormir Sansão. Sabe onde? Nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjulgá-lo e retirou-se dele a sua força. Sansão foi subjulgado por uma mulher. Todo mundo conhece a história de Sansão. Então, o sono da imprudência, a sonolência de Sansão, tal sono lhe custou a moral, o sono lhe custou a honra, esse sono lhe custou a força, porque cortou-lhe as tranças, e custou por fim a sua própria vida depois. Ele foi pego, furaram-se os olhos dele e colocaram ele lá, junto com o deus Dagon lá, sabe? Se você quiser continuar lendo, tem o verso 21, fala que os filisteus pegaram ele, vazaram-se os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e ele virava um moinho no cárcere. Virou burro de carga, porque isso era um trabalho dos burros, de cavalos que ficavam rodando. Sono da imprudência. Outro sono, sono da indiferença. Lá em Jonas, você se lembra da história de Jonas? Capítulo 1. Jonas, capítulo 1, verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Que péssimo testemunho! Aqui a Bíblia fala que os marinheiros, cheios de medo, cada um clamava ao seu Deus desesperado, e ele foi dormir. Em vez de falar da salvação, em vez de falar do Deus que podia livrá-los, foi dormir. Não estava nem aí. Indiferente, sono da indiferença. Tal sono lhe custou tensas tempestades e terríveis prejuízos ao que estava em sua companhia. Fora o péssimo testemunho.
Você já imaginou você no meio de pessoas desesperadas, elas gritando desesperadas e você indiferente? Que coisa terrível isso. Outro sono, sono da displicência, a sonolência dos apóstolos, lá em Lucas, capítulo 22. Olha só. Lucas 22, verso 43. Diz assim: Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. Jesus aqui. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. E como que ele encontrou os discípulos? E os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Jesus deu uma dura neles. E eu quero falar para você: Ei, por que você está dormindo? Por que eu estou dormindo? Levantai-vos e orai. Orai, você tem orado, para que não entreis em tentação. Tal sono lhe custaram o privilégio de contemplar uma visão celestial, porque no verso 43 diz que lhe apareceu um anjo do céu. Que coisa, eles perderam de ver isso, por causa da sua displicência. Outro sono, sono da distração. Vai lá em Atos, um pouquinho para frente. Atos do capítulo 20. Atos 20, verso 9. Diz a palavra de Deus assim: Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, ao ponto dele cair de lá de cima. Olha, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Caiu, dormiu. Quantas pessoas estão ouvindo, mas não estão com os ouvidos abertos? Quantas pessoas veem, mas não enxergam a real do Evangelho? Aqui a sonolência de Eutico. O sono dele lhe custou uma queda terrível, horrível. Ele se espatifou lá embaixo. Morreu. Então a mensagem hoje é: ei, acorda, desperta, vai fazer algo. Não somente ouvir e concordar até com essa palavra, mas precisa ter uma reação. Vai ler a palavra. Disciplina. Disciplina, olha só. A vida cristã não se constrói de maneira instantânea, mas requer disciplina, renúncia pessoal e sacrifício. Não é para qualquer um, é para pessoas apaixonadas, é para pessoas que querem ter a visão celestial, pessoas que não têm medo de morrer para si mesmo, pessoas que não estão com seus olhos nessa terra, mas aqui está por vir. E eu vibro vendo as situações, eu vibro vendo as notícias chegando, porque mais perto está da vinda do Senhor, da vinda do nosso Redentor, daquele que vem resgatar as nossas vidas. E a Bíblia fala em Apocalipse, fala que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e o pranto não existirá mais. A morte vai ser eliminada, vão matar a morte. Jesus vai fazer isso. Então precisamos despertar. Como? Então volta lá em Efésios. Lá no capítulo 5 mesmo que a gente estava.
A primeira coisa que diz para nós despertarmos, o próprio verso 15, Efésios 5,15 fala, portanto, seja prudente. Prudente. No que? No seu andar. No seu andar. Gálatas 5,16 diz que andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Anda no Espírito. Como? Como? Ouvindo o Espírito. Mas como é que você vai ouvir o Espírito se você nem conhece a voz dele? Essa é a diferença. Por isso precisamos nos deter, precisamos parar um momento, se trancar no quarto. Vejo muitas pessoas saindo, muitas pessoas produzindo e saindo, indo passear. Não, calma. Eu não estou falando que é proibido isso. Por mais que os homens digam que é proibido. Mas tira um tempo, fecha a porta do teu quarto, ouça canções, ouça a palavra, ouça homens de Deus que pregam a palavra. Vai atrás, é possível hoje. Então olha, seja prudente no seu andar. Outra coisa que nós precisamos despertar, olha, diz o verso 8, ó, Efésios 5:8. Pois outrora ereis trevas. Você está voltando para as trevas. Não, olha. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Você se lembra de Jonas ali que a gente acabou de dizer? As pessoas gritando, desesperadas, ele foi dormir. Ele voltou para as trevas. Voltou para a escuridão. Foi pro sótão lá do barco. Não é sótão, né? O porão. Foi pro porão. E o porão tem bolor. Porão de navio tem rato. Porão de navio é escuro. É úmido. Não é muito bom ficar ali não. Mas ele resolveu fazer isso. Em vez de ser um filho da luz. Andai como filho da luz. E o que mais precisamos despertar? Efésios 5,16 está dizendo aqui, ó, remindo o tempo. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Pessoas têm mergulhado em depressão. Pessoas têm reclamado porque não podem sair, que não pode mais trabalhar ou não pode mais fazer o que fazia antigamente. E elas reclamam, falam, não aguento mais ficar em casa, eu quero sair, quero ir para um bar, eu quero ir para um show, eu quero ir, sabe, esse tipo de pessoa. Mas a Bíblia está dizendo que os dias são maus, então nós temos que remir esse tempo para anteciparmos a volta dele. É melhor estar num lugar onde tem luto, mas a presença de Deus, do que num lugar onde tem festa e algazarra, mas sem o Senhor. Não. Temos que remir o tempo. Remir o tempo. Como? Romanos capítulo 13. Vai lá. Deixa o seu dedão aí que nós vamos voltar aí. Mas Romanos 13, verso 11. E o que é fantástico, a minha Bíblia está dizendo assim, ó, o dia está próximo. Aí vem o verso 11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Tu que dormes, já é hora. Ei, jovenzinho, semana passada eu escrevi, na quarta-feira, né? Eu escrevi, nenhum jovem assistiu, e olha, nenhum jovem assistiu. O que vocês estão fazendo? Estão atordoados. Jovens estão dormindo. Estão desapercebidos das coisas que estão acontecendo.
E a Bíblia está dizendo aqui, ó, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quem tem ouvidos para ouvir isso, ouça o que o Espírito diz. Meu Deus, meu Senhor. Oh, meu Deus. Você tem que conhecer o tempo. Porque os dias são maus. Mateus 16, falando de tempo ainda. Mateus 16, 3, parte A aqui, ó. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Você já viu o céu esses dias aí? Antigamente ou era escuro ou era azul. Ou tinha nuvem ou não tinha nuvem. Hoje, ele é roxo, ele é vermelho, ele é amarelo, ele é azulado, ele é azul escuro, azul claro, você não sabe. E olha aqui. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Você olha para o céu, talvez você saiba até se vai chover ou não, mas você não sabe discernir aqui os sinais dos tempos do fim. Discernindo o tempo. Então volta lá, Efésios. Eu não deixei meu dedão não. Mas Efésios 5, olha o 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você acha que a vontade do Senhor é ver você perdendo seu tempo, fazendo qualquer outra coisa? Você acha que a vontade do Senhor é que você vá dormir de madrugada e acorde tarde? Ei, amanhã é segunda-feira de novo! De novo! Você viu como é que passou a semana? Eu conversava com a minha esposa ontem, vendo a respeito dos cientistas falando que os dias diminuíram. Isso é real. Isso é real. Os dias estão passando mais rápido. Parece que a Terra está virando mais rápido. Por isso que está anoitecendo mais rápido. E amanhecendo mais rápido. Então aqui, nós temos que compreender e fazer a vontade do Senhor. E qual que é a vontade do Senhor? Deixa o seu dedão aí, 1 Pedro. Se você não leu a Bíblia essa semana, você vai ler hoje. 1 Pedro, no capítulo 4. Verso 2. Deixa eu ler um, para a gente entender aqui. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne... Você sabe quanto tempo você tem de vida? Hoje eu recebi a notícia lá pela Fabiana de um jovenzinho lá e um senhor que sofreram de moto, acidente de moto. Aí em Bofete, me parece que morreram os dois. Um jovem, acho que 18 anos se não me engano, e um senhor de 70 anos. Faleceram os dois. Isso é um alerta. Acorda tu que dorme. Já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Você sabe a vontade de Deus para você? Essa é a diferença. É isso que eu estou dizendo. Isso que eu estou dizendo. Experimentar a vontade do Senhor. Lá em Romanos, deixa seu dedão em Efésios, vai em Romanos 12. Rapidamente.
12:2. A Bíblia fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisa renovar a mente. Precisa renovar a mente, parar de pensar que você vai voltar ao normal. Vai parar de pensar que você pode sobreviver sozinho sem levar em conta as coisas do Senhor. Renova sua mente. Eu preciso ter um compromisso com a palavra. Eu preciso ter um compromisso com a oração. Eu preciso ter um compromisso com o Senhor. Eu preciso. Então eu vou marcar um horário com Ele. Sabe essas coisas? Ser radical com você. Fazer uma renúncia pessoal. Como eu disse aqui, ó, uma disciplina. Então eu vou ler a palavra das 3 da tarde às 4 da tarde. Eu não sei. Você que tem que ver isso. Você que tem que ver. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais. Se você não renovar, não dá para experimentar. Não dá para experimentar. Sabe, vai ser até chato. Vai ser até maçante. Não, se você renovar sua mente, você vai experimentar qual vai ser a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você, para sua vida, para o seu coração, para sua família, para o seu trabalho, para a situação de hoje. Compreendendo o tempo e experimentando a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Pessoas que se embriagam perdem o sentido. Ficam como se estivesse dormindo. Entende? Ficam lerdos nas suas reações. Mas a vírgula. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Encha-se do Espírito Santo. É a ordem do Senhor hoje aqui. Então vai para o 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Para de cantar mentira. Mesmo que você não consiga. Senhor, eu não consigo fazer isso. Ou a canção fala que eu precisava fazer tal coisa, eu preciso me dedicar mais, eu não estou conseguindo mais, me ajuda. A crise é boa nesse sentido. Precisa entrar em crise. Louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Encher-se do Espírito Santo e louvar de coração. Não existe também a Bíblia que fala. A boca fala que o coração está cheio. É a Bíblia que fala. Viu? Sabe que é a Bíblia que fala. Que a boca fala que o coração está cheio. Nós temos encontrado alguns vídeos da Hillsong aí. E a minha esposa até fala, né? Olha, eles gravam, um tá num lugar, outro tá no outro tá no outro, tal. E eles têm recursos, né? E você vê eles tudo em quadradinhos, assim, separados, mas que coisa maravilhosa. E dá para ouvir as vozes, você põe no fone de ouvido, você fica ali, olha, aquela taia canta muito. E dá para ouvir, de repente você pega canções que você já conhece e talvez saiba até da tradução. E isso enche o coração. E sabe o que acontece? Você levanta cantando, na hora que você se vê, você está fazendo uma determinada coisa, cantando as canções. E mesmo que uma maldita música apareça, que é do mundo aí, você pode substituí-la. Joga essa música do mundo fora e tum, vai lá e canta novamente as canções que você ama. E no finalzinho aqui então, no verso 20 de Efésios 5, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. E não somente ao nosso Deus, mas ao nosso Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 21, que não está aqui, mas eu quero ler também, ó.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se não tiver temor, você não se submete. Você não consegue. Então, dando graças por tudo a Ele, como cantamos, a Ele a glória, a Ele a glória. Vai lá, 1 Tessalonicenses, um pouquinho para frente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6 diz: assim, pois, não durmamos como os demais. Você está entendendo aqui hoje? Acorda! Não vamos ficar dormindo que nem os outros. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo, ó, vigiemos e sejamos sóbrios. Mais uma vez, comparando a sobriedade com aquele de embriaguez. Ser sóbrio. Sóbrio. Quer ver só? Acorda! Aqui em Tessalonicenses mesmo 5, 18, vai uma página aí pra frente. Ó. Então, olha, o 17. Deixa eu ler o 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Sem cessar. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito e não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Por isso nós estamos na nossa casa engordando. Por isso nós estamos nessa vida ociosa. Sabe? Porque a gente não está se mexendo. Precisamos tomar uma atitude. Precisamos tomar uma atitude. E eu termino lendo então. Acho que eu já li, mas 5, 6, né? Assim, pois, não durmamos. Deixa eu ler novamente. Como os demais, pelo contrário. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Acorda. Para terminar mesmo, Marcos. Eu já falei demais, mas aguenta mais um pouquinho aí. Marcos capítulo 13. Vou terminar lendo ele aqui, ó. 13, 36. Deixa eu ler o 35. Vigiai! Ei! Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Não pode dormir. Como que é? Tem um ditado que fala: não durma no ponto. Pessoas que estavam esperando o ônibus para ir viajar, por exemplo, encostaram um pouquinho, dormiram, o ônibus passou, perdeu. E o verso 37 termina dizendo: o que porém vos digo, então o que eu digo também, estou dizendo para você. E aqui a carta de Marcos também diz: digo a todos, vigiai. Porque quem está dormindo não consegue vigiar. Não consegue vigiar. Amém? Eu quero prestar no celular da minha esposa agora. Eu quero ler algo rapidamente para terminar mesmo. Algo que o nosso pastor Eduardo escreveu hoje pela manhã. E eu achei muito interessante. Porque mesmo não estando congregando aqui, mesmo não estando indo aqui à igreja, não é? Porque estamos proibidos, eles estão fazendo cultos ali, mas os nossos corações estão alinhados. E o pastor Eduardo, para mim, é um profeta de Deus. E ele escreveu assim: uma breve meditação sobre a última hora. Então olha só. O Senhor Deus está trabalhando no mundo inteiro. Ele está tratando com a sua igreja.
Há uma trombeta soando para que se levante um povo apercebido, forte e preparado para uma batalha que será inevitável. Já já estaremos entrando numa nova década que será derradeira e significativa para os finais dos tempos ou para os dias do fim. Infelizmente, a maioria vive distraída, principalmente a juventude. Nunca atenta aos sinais que mostram que os dias do juízo estão poucos anos à nossa frente. Está chegando o dia em que não poderemos comprar, nem vender, nem comercializar com a mesma liberdade que temos hoje. As nações estão agitadas e seus líderes se juntam orquestrando mudanças. Nova ordem mundial. O anticristo está ajeitando o cenário mundial e está cada vez mais poderoso. E a igreja? E o povo de Deus? Está enxergando alguma coisa? Estamos dando ouvidos aos profetas do Senhor, e eu quero ser profeta na sua vida hoje aqui. Estamos levando a sério a mensagem? Será que entendemos que Deus nos mandou para casa para aquietar, parar a correria, cessar as distrações, nos santificar e esperar uma nova fase? Estamos tendo à nossa frente a oportunidade para uma nova onda de arrependimento antes que se instale a grande tribulação. Abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos e corações, que possamos nos voltar ao Senhor e assim estarmos preparados para o juízo vindouro. A.W. Tozer escreveu: o homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Entende? Prossigamos então em conhecer o Senhor. Tomemos decisão hoje, é hoje. Comecemos hoje o nosso entregar o caminho de total dependência em Deus, a dar ouvidos à sua voz e obedecer-lhe. Certamente em seus braços, somente aí nós estaremos seguros. E ele termina citando um versículo da palavra de Deus em 1 João 2,18, que diz: filhinhos, é já a última hora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você abrace isso com todas as suas forças e tome uma decisão, você e ele, você e o Senhor. E acorda, em nome de Jesus, e que sua semana vai ser diferente, ok? Então terça-feira nós nos vemos, na quarta-feira tem live e no domingo mais uma outra palavra. Deus abençoe, uma boa semana, amo vocês, um beijo, fica com Deus.